trabalha atualmente como fisioterapeuta no Instituto de Reabilitação do Simão Toro, Unidade Morumbi, atende na Associação Brasileira de Distrofia Muscular e também no Hospital das Clínicas como fisioterapeuta voluntária do Ambulatório Neurológico Infantil. Vamos também compor a mesa, doutora Renata, com a fisioterapeuta da ACD, Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco da USP, supervisora de Neurologia da Anhanguera, Osasco, é a doutora Isabela Aneghini. Muito obrigada também pela presença. E também completando a mesa, terapia ocupacional, doutora Roberta Abduque Rolim Credidio, terapeuta ocupacional, especialista em terapia da mão pela Universidade de São Paulo, atualmente terapeuta ocupacional integrante do projeto de implantação do serviço de terapia ocupacional do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao tempo. Infelizmente eu não estou mais no ambulatório com a doutora Bernadette semanalmente, mas agradecer sempre a oportunidade que eu tive de aprender todo esse tempo com ela e continuar aprendendo até o e agradecer a organização. Vou falar um pouquinho sobre a piscina, né, a fisioterapia aquática. Primeiro, né, o que é? A gente fala muito de hidroterapia ou fisioaquática, é a mesma coisa, né? No meio mais médico, entre paciente, a gente sempre fala em hidroterapia. Quando a gente fala em literatura, na parte de referência bibliográfica, a gente prefere usar a fisioterapia aquática. Então, quando a gente for buscar artigo, é sempre fisioterapia aquática. Ela é uma terapia complementar à fisioterapia, ela não substitui a fisioterapia motora. A gente às vezes usava o termo alternativo, mas parece que o alternativo é como se fosse um pouco meio sem base científica, então eu prefiro usar como uma terapia complementar. A gente ainda não tem um consenso de frequência, de quando que é melhor, quantas vezes por semana. O que a gente vê na experiência clínica é que tem momentos da doença que a gente prefere fazer mais vezes a fisioterapia aquática do que a motora, dependendo isso vai muito da sensibilidade clínica da equipe, o que a gente acredita, mas não tem um consenso ainda sobre isso. Hoje em dia a gente usa bastante esse termo de fisioterapia aquática funcional porque a hidroterapia está inserida num programa de reabilitação, então ela está ela faz parte desse programa, que é principalmente olhar o paciente como um todo, como a gente viu no dia de palestra inteiro, né? Ele está inserido nesse programa, o paciente não é uma doença, ele é um indivíduo que está dentro do ambiente, que ele exerce uma tarefa, ele exerce uma função, e aí a nossa intervenção vai justamente dentro disso. Né? A fisioterapia aquática ficou muito tempo assim como uma parte lúdica. Então o paciente está um pouco deprimido, vamos colocar ele na piscina. Então assim, a gente está priorizando bastante isso. Ele está dentro de uma função, vamos trabalhar na piscina dentro de uma função, não só com a parte lúdica. E dentro disso a gente está cada vez mais trabalhando dentro de um objetivo funcional, mesmo que é na piscina. Então, assim, o que a gente quer trabalhar com o paciente, qual que é a dificuldade dele naquele momento, e a gente vai, dentro desse objetivo funcional, a gente vai traçar os nossos objetivos específicos, que é justamente a nossa conduta, como que a gente vai fazer ele alcançar esse objetivo funcional. Passa rapidinho, o que a gente usa mais é a classificação internacional de funcionalidade, que é uma classificação que apresenta que coloca o indivíduo dentro de 3 dimensões, né, que é da estrutura do corpo, a função, uma atividade e a participação dele nessa atividade. Né? Então a hidroterapia está dentro desse conceito geral de reabilitação.
E quando a gente fala em piscina, um conceito que a gente nunca pode deixar de esquecer é uma transferência positiva. Então, assim, o indivíduo ele não vive na água. O que a gente quer? A gente quer treinar uma função, a gente quer trabalhar dentro do objetivo, mas que ele possa sempre levar esse ganho que ele tem na água para fora. Então, a gente não, né, às vezes até eles brincam, infelizmente a gente não vive na água, mas a gente quer sempre tentar com que ele treinar essa função para que ele consiga ao máximo colocar isso na vivência dele em solo. A gente fala em piscina terapêutica, hoje em dia esse conceito. Tem algumas situações que são ideais, que a gente acha que a gente tem que batalhar para isso. A gente muitas vezes acaba trabalhando numa situação que não é adequada, mas acho importante a gente saber o que é o adequado e o que a gente tem que querer, né? Então, assim, uma piscina que tem um fácil acesso, que tenha diferentes tipos de acesso, né? Até por a gente tratar de uma doença progressiva, a gente tem momentos que a gente usa um tipo de entrada mais independente, depois a gente pode passar por uma entrada mais dependente, e essa entrada na piscina também é um treino, né? Como que a gente vai treinar isso? Trabalhar de uma forma segura. A piscina é um ambiente maior de risco, então tem que ter um sistema de emergência que eu possa chamar alguém rapidamente. São várias questões técnicas aí, acho que vou adiantar da hora, mas é isso que a gente quer ter. O acesso também consegue, a Hanna falou de acessibilidade, vai desde o acesso financeiro, a pessoa ter condição de fazer a hidroterapia, que seja numa instituição pública, que ela consiga custear isso, e vai do acesso desde o banheiro até a entrada. A gente sabe que não tem uma entrada ideal, né? Cada paciente de um jeito, às vezes tem uns pacientes mais magrinhos, os mais obesos, a gente vai testando. Isso são alguns exemplos de cadeira que a gente acabou utilizando na Abdim por um tempo, né? Então, assim, os pacientes que tinham mais dificuldade de controle cervical, a gente fez uma adaptação para entrar com o apoio cervical. Também é um outro tipo de cadeira também. Testar mesmo, né? E também aquilo que a gente fala da vaga, né? Às vezes a gente vai atender numa piscina, a piscina é maravilhosa, mas não tem a vaga na frente do estacionamento para a pessoa parar o carro. Então a gente tem que lutar pelas coisas acontecerem da forma mais correta possível. Assim, a piscina tem algumas contraindicações, vou falar um pouquinho das mais específicas aí que a gente acontece na distrofia de Duchenne. Então, assim, um sinal de alerta é sempre a cardiopatia grave. A gente, trabalhando com segurança, o paciente bem assistido pela equipe médica, a gente tem no respaldo, a gente consegue entrar com o paciente com uma cardiopatia de leve a moderada, sempre prestando bastante atenção aos sinais e sintomas. Isso vai muito da prática clínica, né? A restrição pulmonar grave também, o sinal de alerta é quando o paciente tem um desconforto respiratório, principalmente com a imersão no nível do pescoço. Uma outra contraindicação é o uso de ventilação noturna, ventilação não invasiva diurna. Os problemas respiratórios agudos, né? Então, por exemplo, o paciente tá indo bem, pegou um resfriado muito importante, aí a gente prefere evitar de entrar, febre, problemas dermatológicos que não sejam tratados. A gente sabe que às vezes tem micose de unha, micose interdigital, que com o tratamento a gente não precisa deixar de entrar na piscina, mas é um sinal de alerta. As feridas abertas e os problemas renais graves. Quando a gente fala em piscina, a gente tem que... o fisioterapeuta que trabalha na piscina, ele tem que entender muito bem da fisiopatologia da distrofia e associar esse conhecimento, tem que saber dos princípios físicos da água, entender como é que o corpo funciona dentro da água, como que ele vai, cada princípio físico agir dentro como vai atuar no paciente, né? E aí, dessa junção desses dois conhecimentos, aplicar na reabilitação.
físico mais importante, que a gente fala primeiro, é sempre o empuxo, né? Então é uma força contrária à gravidade. Às vezes a gente costuma ouvir, na água não tem gravidade, não é isso. A gente tem uma diminuição dessa força da gravidade pela essa força contrária, que é a força da flutuação, que é do empuxo. Então isso varia de acordo com o nível de imersão. Então a gente vai optar por, se a gente quer uma descarga de peso menor, a gente trabalha numa profundidade maior, a gente vai alterar isso, né, de acordo com o nível de imersão. Então a gente vai trabalhar assim. Então o empuxo pode ser uma força facilitadora em alguns momentos, por essa redução do peso. Vai proporcionar vivenciar atividades motoras novas, né, ou que deixaram de ser realizadas em solo. Por ser uma força contrária à gravidade, a gente sabe que muitas compensações aparecem nos meninos para vencer justamente a gravidade. Então, a hiperlordose e outras situações que são atenuadas por essa diminuição da gravidade, né? Mas também ela é uma força de resistência, principalmente quando eu quero mergulhar, né? Então, às vezes, os meninos, você quer fazer um exercício de imersão, você quer pegar algum objeto no fundo, ele tem que fazer uma resistência, né? Ela dá essa resistência. E a gente entender que no decorrer da doença, a gente vai alterar essa capacidade de flutuação, né? Então, a substituição da massa muscular pelo tecido adiposo faz com que tenha essa alteração. E aí a gente vai sentindo e vai experimentando isso no decorrer, né? A pressão hidrostática, que é a pressão que o líquido exerce sobre o corpo, né? Então é proporcional à profundidade. Então, quanto mais fundo a pressão é maior, então por isso que a gente vai ter uma série de compensações, tanto cardíacas quanto respiratórias. Aqui é a pressão que exerce em todo o tórax, né? Então esse efeito, esse princípio físico é o que mais atua na parte cardiovascular e na parte respiratória. Então essa pressão que a água exerce no corpo, ele vai aumentar o retorno venoso, vai fazer um aumento na pressão arterial e aumentar o volume de sangue no pulmão e no coração. Então esse aumento do retorno venoso faz com que tenha um deslocamento do sangue no sentido do tórax. Então dá uma pressão, aumenta essa resistência pulmonar, né? O que a gente faz, qual que é o efeito maior no sistema respiratório? É essa compressão na caixa torácica, então a gente tem uma pressão externa da água, tanto no pulmão quanto no abdômen. E, em geral, aumenta o trabalho respiratório em até 65%. A gente, todo mundo sente essa pressão, todo mundo tem essa pressão, esse trabalho respiratório aumentado, só que a gente acaba não sentindo, que a gente tem outras forças de compensação. Mas os meninos, principalmente quando começa a ter uma alteração respiratória, eles sentem isso, né? A gente tem que ficar alerta, principalmente nos sinais de desconforto respiratório, batimento de asa de nariz, cianose de extremidades, esse aumento da frequência respiratória. Então tudo isso a gente tem que ficar bastante atento. Então, assim, por um lado, essa pressão hidrostática, ela facilita o trabalho cardiovascular, mas ela dificulta o trabalho respiratório. A densidade, que é a capacidade que o corpo tem de flutuar ou emergir, isso depende de quanto é essa densidade relativa em relação à água, né? Então, só para exemplificar isso, né? Uma fibra muscular, o músculo sendo substituído por tecido adiposo e fibrose, isso vai fazer com que o músculo tenha essa densidade relativa maior, então acabe flutuando com mais facilidade. A refração, que é o que a gente, como a gente vê um objeto, né, de fora da água, esse é um efeito importante, que a gente nunca dá
um feedback visual para o paciente. Então a gente nunca vai falar para o paciente, olha a sua perna lá embaixo, endireita a sua perna, porque a gente tem uma visão distorcida. E às vezes assim, os próprios pais, na tendência de estimular o paciente, fica do lado de fora da piscina, endireita a perna. Então às vezes a gente opta por outros estímulos sem ser esse feedback visual. A viscosidade e a turbulência são esse atrito interno da água, que também a gente vai fazer. A gente pode usar para facilitar essa reação de equilíbrio ou dificultar. Então a gente vai, hora desequilibrar esse paciente, horas dar um suporte, né? Então a gente exemplifica muito isso com o exemplo do patinho, né? Então o patinho vai andando na frente, né? Vence a resistência, a mãe vai na frente e os filhotinhos vêm atrás nessa tentativa de facilitar, né? Dessa força de arrasto. Então a gente faz isso, a gente usa esses princípios físicos de acordo com o que a gente quer desse objetivo funcional do paciente, né? Eu quero facilitar a marcha por alguns momentos, então eu vou na frente do paciente, venço a resistência da água e ele vem atrás de mim. Se eu quero por algum momento criar uma resistência para o paciente, então ele vai na frente. E aí a gente usa diversas atividades pensando nesses princípios, né? Um outro, saindo um pouco dos princípios, o método que a gente acaba utilizando mais é o método Hello Week, né? Que na verdade é um conceito, né? Ele criou um método com que qualquer pessoa possa ter essa independência e segurança na água. Então é isso que a gente quer. A gente quer a gente acredita que qualquer pessoa tenha a capacidade de se deslocar na água e se manter de uma forma segura na água, né? São alguns conceitos que a gente acaba usando na nossa parte clínica, né? Na nossa experiência clínica, que é a alegria na água, essa atividade de 1 para 1. Por algum momento a gente pode interagir com outros, né? Fazer uma atividade mais em grupo ou com alguma outra pessoa dentro da piscina. O importante também é encorajar sem pressão, então não é ficar, não, vai mergulhar. Então assim, você dá essa confiança, você mostra que o paciente é capaz de fazer, mas sem, né, pressionar, que a gente sabe que é muito ruim isso. E o processo, quando você tem algum trauma, alguma dificuldade, ou que alguém ensinou a criança a mergulhar, mergulhando de uma vez, então isso gera um trauma, uma dificuldade que depois para tirar é muito mais difícil. A gente acaba não usando os flutuadores é só na tentativa de desestabilizar, então, principalmente por segurança. Então eu não quero que aquela criança fique dependente de uma boia, dependente de um flutuador. Ele já tem outros recursos que ele vai precisar usar ao longo da vida e a gente quer que na água ele seja sempre independente, na medida do possível. Então uma ajuda quando ela é necessária, quando ela não é. Dividir um pouquinho rapidinho sobre, né, um pouquinho de cada fase. Então, assim, numa fase pré-clínica inicial, a gente faz realmente essa adaptação ao meio. A gente faz com que a criança se adapte ao terapeuta. É uma diversão, né? A gente quer motivar a criança a participar dessa atividade na água, sempre tendo a segurança. Então, a gente vai ensinar sempre a criança, olha, a saída da piscina é aqui, a borda é ali, pra gente e dando essa segurança para a criança, trabalhar desde o princípio o controle respiratório. Então, se a criança coloca o rosto na água, ela tem que soltar a bolinha, não tem que prender a respiração. Então, são coisas que a gente vai enfatizar nessa primeira fase, né? Então, a gente está, assim, exemplificando uma criança que está em fase de adaptação, então coloca o rosto na água, põe o dedo no nariz. Então, assim, é muito mais difícil trabalhar com uma criança que não é adaptada ao meio, que ela está insegura, do que uma criança que já está confortável e tranquila na água, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente como uma criança sem qualquer alteração, que é esse processo de ensinar a nadar, né? Então a gente quer que ele entre feliz e confortável na água. Isso é um dado que eu peguei da MJ da Austrália, né? Que eles até estimulam a criança a participar de natação nessa fase inicial, principalmente nesse sentido de
de confiança na água, da criança poder, nos princípios básicos de nadar, para manter a força, para dar um apoio, o grupo de apoio de pais, isso também é da realidade mais de lá, né? A oportunidade para, se é feita por, se é o fisioterapeuta que acaba introduzindo essa natação para a criança, iniciar também, dá para iniciar com alguns objetivos terapêuticos e sempre encorajar os exercícios respiratórios. Nessa fase dos deambuladores ou na fase de transição, os objetivos maiores são esses: facilitar o movimento e a manutenção da funcionalidade, manutenção e ganho das amplitudes, essa possibilidade de explorar posturas difíceis de trabalhar em solo. Então a gente sabe que é importante trabalhar ajoelhado, semi-ajoelhado, o gato, a posição, apoio unipodal. Isso a gente vai trabalhar e incentivar com que a gente trabalhe prolongar essas posturas aí na piscina, encorajar as dificuldades, as atividades funcionais, subir e descer. A gente fica assim com medo, não pode subir escada e tal, mas assim, quando a gente conhece bem os princípios físicos, a gente sabe que não o subir o degrau é facilitado pelo empuxo da água, então a gente não tem que entender muito bem como é que funciona a água. O treino de equilíbrio, marcha com obstáculo, atividade no circuito, coordenação com bola. Então às vezes a gente põe a bola, faz uma bola, enche de água e joga a bola embaixo da água, faz embaixadinha. A gente acaba usando bastante a criatividade, né? Alguns exemplos, né, de alguns exercícios: prolongar ao máximo a marcha e o ortostatismo. Aqui só uma fotinha trabalhando o unipodal associado com exercício de braço. Na fase dos cadeirantes, a gente tem o foco já muda, né? Então é bastante tronco, trabalhar a função de membros superiores, a capacidade pulmonar e condicionamento. Então a gente sabe que eles vão perdendo o condicionamento físico, então é uma forma da gente conseguir manter isso por um bom tempo. Trabalhar mesmo no deslocamento, isso tudo ajuda no condicionamento. Mas basicamente alguns exemplos de exercício. Então assim, trabalhando uma atividade funcional de enrolar, como se fosse um enrolar na cama, trabalhando o controle de tronco para ajudar a se deslocar, se manter na cadeira, ajudar a trabalhar com o braço. E o mais importante que eu queria deixar é isso: a gente sempre tem que alinhar o nosso conhecimento técnico e científico com alegria e leveza. A gente tem que trabalhar de uma forma que seja o mais leve, o mais alegre possível, sem esquecer da parte técnica. Então, é isso, gente.